Existe uma frase, meus caros, que ela é muito, muito disseminada nos meus comentários, nos comentários de canais de outros amigos aqui na comunidade masculina, e que a gente costuma sempre dar uma risada dessa frase, ela é engraçadinha e tal. Mas, irmão, para esse caso aqui, realmente, cara, essa frase ela é como uma facada que você crava e vira assim nas suas costas, entendeu? Não sobra nada pro Betinha. Essa menina aqui, cara, com 19 anos, descobriu que o pai dela não era o pai dela biológico, aos 18 anos. Eu prefiro que vocês escutem essa história, porque ela, assim, revela um fato muito, muito bizarro, cara, acerca dessa questão toda. A mulher namorar um cara e colocar outro pra criar, enfim. Tudo começou quando eu descobri recentemente que o meu pai, que me criou até os meus 18 anos agora, quase 19, que ele não é o meu pai. Aí eu comecei a busca do meu pai biológico. E nisso a minha mãe falou, olha filha, eu fiquei com o seu pai de criação e o seu pai biológico, né? Aí nisso ela falou, olha, eu só chamava ele de Rodrigo Santoro e ele trabalhava no Brasília Shop, eu trabalhava... Mano, ela engravidou do cara e a única coisa que ela tem pra falar pra filha, quando conta que o cara de lá do passado aqui é o pai, é: eu só sei que ele parece com o Rodrigo Santoro. Isso aqui me cheira a relação casual vazia de momento que ela engravidou de um cara completo estranho, de quem não era nem namorada. E quem que assumiu essa banca? Pois é, o triste do Betinho, meu parceiro. Trabalhava numa loja Taco, ele trabalhava numa loja da frente. Eu só tenho essas informações. Cara, sei lá, eu vou pesquisar aqui. Pessoas parecidas com o Rodrigo Santoro. Aí nisso tava lá, a primeira notícia, uma reportagem que fizeram. A sósia do Rodrigo Santoro, o ex-modelo brasiliense nananã. Aí eu falei, gente, não é possível que eu achei. A reportagem tava na minha cara o tempo todo, era só pesquisar isso. Não acredito. Aí nisso eu procurei o Instagram dele e achei. E mandei, né, uma mensagem. Oi, bom dia, tudo bem? Eu sei que é uma pergunta um pouco incomum, mas você trabalhou na Hugo Boss em 2004? Aí ele falou, sim, por quê? Ai, meu Deus do céu, eu comecei a ter crise de ansiedade, eu dei meu celular pro meu namorado, eu tomo. Agora é você que digita aí, porque eu tava muito ansiosa, não sabia nem o que falar, digitar. Ele falou, vamos fazer o teste de DNA e tal, aí a gente foi fazer o teste de DNA. E nisso que a gente foi fazer o teste de DNA, ele ficou me acompanhando o tempo todo, falando que queria me assumir, que queria ser um pai na minha vida, enfim, que pode deixar que ele... que se eu se desse positivo, eu estaria bem nas mãos dele. Passou a semana, né? Aí o teste ficou pronto agora no dia 5 e deu positivo. E, gente, desde então, parece que, sei lá... Cara, mas a mina parece o cara, até os dentes incisivos, olha como é que são parecidos, cara. Exceto que o cara tá aparentemente com lente e tal, mas... Caraca, ela parece com o maluco, velho. Não tem nem como dizer que não é. Gente, eu tô vivendo um sonho, sabe? Ele tá sendo super fofo comigo, super Mano, a cara da mina, velho. Olha lá, a mesma sobrancelha, nariz parece, boca parece. Caralho, mano. prestativo, sabe? Gente, enfim, tá sendo tudo muito bom, sabe? Eu não esperava isso, de verdade. Vocês percebem como é que essa história ela tem uma penca de camadas, igual uma cebola, e cada uma camada ela vai ficando mais bizarra do que a outra? A primeira questão que a gente precisa aqui se atentar é que a gente não tem certeza, tá? Essa informação não está disponível. Eu não achei o vídeo original dessa menina para poder ver algumas perguntas nos comentários, se ela respondeu e tal. Nem achei o Instagram dessa garota, irmão. A questão é, o pai que criou sabia desde o começo que a menina não era filha dele? Assim, eu não posso assumir nada, entendeu? Mas a impressão que fica no ar é que esse cara não sabia. A mãe certamente teve uma relação casual com esse cara, né? Porque nenhuma mulher fala assim, ele era só o cara que parecia Rodrigo Santoro. Em vez de, não, ele era meu namorado e tal. E de repente, dessa relação casual, ela engravidou dessa menina e tal. E das duas, uma. Ou ela já era mãe solo, conheceu o cara ali pouquinho tempo depois, e o cara já assumiu ela com uma criança pequena e, enfim, tocou o barco, assumiu como se fosse dele. Ou ela estava com esse cara e simplesmente engravidou e colocou ele pra criar como se fosse dele, sem contar nada, entendeu? Ou, de repente, ela já veio grávida, conheceu o maluco estando grávida de algumas, sabe, sem nem saber que estava grávida de outro cara, sabe, algumas semanas, logo assim, embicando um relacionamento com o outro. E aquela coisa, nossa, engravidei, sabe, 2 semanas de relacionamento, engravidei.
E o cara falou, não, é minha. Dessas 3, uma. E seja como for, exceto se o cara já entrou nessa relação com ela já tendo filha e tal, e ele assumiu, exceto isso, mano, seja como for, é bizarro, entendeu? E é notório como é que são as coisas, né, irmão? Olha só, o cara modelo, bonitão, a cara do Rodrigo Santoro, não sei se vocês já aí tem 30 anos, mas quem tem 30 anos sabe que lá nos idos de 2004, 2005, o Rodrigo Santoro, irmão, ele era tipo assim, sex symbol, tá ligado? Ele era um cara que ele era referencial de beleza masculina no Brasil. O cara naquela época já tava fazendo os filmes aí, acho que das Panteras, não tenho certeza se foi nessa época e tal. Ele fez o 300. O cara, ele era o cara, Rodrigo Santoro, nessa época, entendeu? E aí você vê como é que são as coisas, né? Porra, relacionamento casual, pegou o maluco bonitão, o modelo, bum, engravidou do cara, porque ele parecia o Rodrigo Santoro. Aí a menina, 18 anos depois, descobre quem é o pai. Eu me pergunto, e se esse pai, de repente, não fosse bonitão, com pinta de modelo, o cara era ex-modelo, né? Fosse de repente um camarada aí, né? Cara de trabalhador brasileiro judiado, né? Já todo grisalho, de repente calvo, trampando no emprego, mano, subemprego, entregando mercadoria na rua. Será que ela ia ficar tão orgulhosa de encontrar o pai? Será que ela ia querer fazer esse vídeo na internet? Olha, gente, encontrei meu pai, caminhoneiro, entregador de mercadoria na rua, pô, padeiro, motoboy. Assim, eu não tô fazendo juízo de valor, entendeu? Mas é que a gente percebe como é que o efeito halo, ele simplesmente acontece e não tem como você dizer que não, né, cara? Porque a mãe engravidou do cara e você percebe da forma que a menina fala que se for como é, a mãe nem sabe nada do cara. Ah, não, ele trabalha na loja, no shopping em Brasília lá e tal. E ele é só a única coisa que eu sei pra te falar é que ele parece o Rodrigo Santoro. Caraca, zero conexão com a questão toda. Essa história é cheia de problema. A mulher tem um pai da filha dela, o pai de criação, né? O padrasto cria como se fosse filha dele. E depois de muitos anos, a mãe fala do pai biológico, de quem a garota deveria ter o direito desde sempre de saber que existe. Ela só vai descobrir com 18 anos, porque a mãe só contou depois de que ela já era adulta. E simplesmente é isso. Caraca, essa história é toda cheia de problemas, meu parceiro. Caraca, é muito bizarro, mano. É como eu falei no começo, não sobra nada pro Betinha. Agora, eu não estou assumindo que ela traiu o cara. Nós não sabemos. Eu não tenho o vídeo original. Essa história tá incompleta. Mas, assim, saltam os olhos, né, cara? Saltam os olhos e a primeira coisa que a gente pensa é, tá muito com cara, irmão, de fraude na paternidade. O cara tava com a mulher, engravidou do bonitão, do Chad da Hugo Boss, que parece o Rodrigo Santoro, e colocou pro Betinha criar. Não parece, assim, supostamente, eu não tô afirmando, mas parece. Vamos ver o que o pessoal tá falando nos comentários, cara, porque, assim, é angustiante, velho. Ó o André. Meu pai que me criou até os 19 anos não é meu pai. Sinto a dor desse ciúme até na alma. Aí o trouxa criou como pai, deu tudo... Tchau, obrigado. Por isso não me relaciono com mulher com filho. Imagina a mãe que nem sequer sabia o nome do Rodrigo Santoro e teve até filho com ele. Pois é, cara, é bizarro, mano. Vocês verem como é que são as coisas, né, mano? Fortes emoções e responsabilidade. Como, cara, que um sujeito, que a mulher teve uma filha, ela não sabe nada do cara, além do fato de ele parecer o Rodrigo Santoro. Não, mas o que mais me estarreceu, assim, achei bizarro, me assusta ver isso, é a naturalidade como essa mãe tocou essa situação. Tipo assim, cara, é o pai da filha dela. Ela tinha a obrigação de contar pra filha que existe um pai biológico. Mas não só isso, ela negou um pai biológico para a filha dela, mas como negou uma filha para um pai. E, cara, é simplesmente surreal. É por isso que eu tendo a acreditar que nem o pai de criação sabia dessa história toda e ele criou achando que era dele. Entendeu? É o que me parece. Cara, não tem como, meu irmão. Não tem como. A negligência que essa mãe teve com a paternidade do cara e, consequentemente, um pai, né, uma figura paterna biológica para a filha, me faz crer que houve sim uma fraude na paternidade, cara. Aqui, ó. Criou até os 19 anos, mas não é meu pai. Entendi o que ela quis dizer no sentido biológico, mas tadinho do pai adotivo. Essa frase deve ter doído nele. Cara, olha essa aqui, parceiro. Expectativa. Pai não é quem faz, mas quem cria. Realidade. Meu pai que me criou até os 19 não é meu pai. A gente entende que ela falou no sentido de pai biológico, né? No caso, genitor, né? Mas ainda assim, irmão. Ainda assim. Cara, é ser muito quadrada, né, irmão? É ser muito quadrada. Muita gente julgando o fato dela querer saber quem é pai biológico e achando que ela abandonou o pai de criação. Minha querida, absolutamente ninguém está falando que ela abandonou o pai de criação ou que substituiu. Mas sim com o fato de que, caraca, maluco, essa história é toda bizonha, toda bizarra. Um pai biológico que não sabia da existência de uma filha, a filha que só depois dos 18 foi descobrir que o pai que criou não era o pai biológico e que a mãe não sabe nada do cara, exceto pelo fato de que ele parece o Rodrigo Santoro. Essa história é muito bizonha. Vamos ser sensatos e maduros e parar de ficar romantizando o fato bonitinho de que, ai, nossa, a bichinha encontrou o pai aos 18 anos e ele aceitou. Olha que história linda. Tipo, poxa,
É quase um conto de fadas de filho e pai. Tomar no cu, velho. O cara não sabia que tinha uma filha, a filha não sabia que tinha um pai biológico, um cara que criou uma filha até os 18 anos sem ser a filha dele. Fora que a gente não sabe, tá ligado? Como é que é essa situação, se ele foi traído, se houve uma fraude na paternidade, ou se ele já chegou, a mulher já tinha essa criança, mas se já tinha como filha, o que custava contar que ele logo de início ali, quando ela já tinha uns 6 aninhos, que ele era de repente não o pai e tal, porra, teve que esperar toda essa situação, negou uma filha pra um cara, porque aparentemente nem ele sabia, tipo, tanto que o cara assumiu e tal, de repente o cara teria assumido essa criança desde sempre, mas não, mano, caralho, é o tipo de coisa que me deixa estarrecido, irmão. Tá, e como fica o que criou? Pois é, não fica, né? Olha só, maluco. A mulher não sabia nem o nome do cara que fez uma filha com ele. Pois é, cara. É uma mulher falando isso. É bizonho, cara. A mulher não sabia o nome do cara. É o quê? Deu pro maluco no banheiro do shopping, meu parceiro? Porra, não é possível, cara. É o tipo de coisa que me deixa assim, estarrecido, maluco. Ó, outra aqui, mano. Também vivi essa dor. Queria uma menina como se fosse minha. E hoje não tenho nenhum valor. Caralho, maluco. Na moral. Enfim, rapaziada. Eu acho isso bizonho, tá? Vou deixar aqui pra vocês comentarem. Porque eu não consigo, maluco, sinceramente. Eu queria achar esse vídeo original. Pra essa menina ter removido esse vídeo original é porque deve ter tido muito hate. De repente a história é pior do que a gente imagina e ela não quis lidar com isso. Então, simplesmente apagou o vídeo e sumiu. Eu ficando por aqui, meus caros. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Eu fui.